agradecendo aqui a Débora Oliveira. E o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, já está aqui com a gente, já está nos estúdios da BMC. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Professor, muito boa tarde. Tudo em ordem? Tudo tranquilo, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Professor, essa semana a gente teve um evento bastante importante, que foi a reunião da OTAN na Lituânia. Vários chefes de Estado, líderes de Estado, discutindo a entrada da Suécia e também uma possível entrada da Ucrânia na OTAN. A gente lembra que essa possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN acabou sendo um estopim, digamos assim, para o conflito com a Rússia. E vários países manifestando apoio à Ucrânia e até mesmo falando que em breve ela pode estar na aliança militar também. Como que o senhor viu essa reunião? Qual o saldo que o senhor pode falar dessa reunião, principalmente sob a ótica da Ucrânia, né, que pediu bastante coisa, mas acabou não levando tantas sinalizações assim, acabou sendo uma reunião até mesmo interessante, mas talvez não o saldo que o Zelensky gostaria. De fato, o que você teve ali, Felipe, foi uma coisa interessante até, porque os Estados Unidos e a Alemanha, de alguma forma, eram contrários a este processo de participação da Ucrânia na OTAN, até porque a pergunta fundamental é até quando esta guerra vai, quanto tempo esta guerra vai durar, e se de fato, uma vez concluída a guerra, se esta guerra vai chegar ao fim ou vai ser aquele armistício que vai ser proposto e vai continuar no estado de guerra, como a gente vê que aconteceu, por exemplo, no caso da Guerra da Coreia, que nunca acabou, não é? Porque nunca chegou ali a um tratado de paz. Então, neste processo todo, o que nós notamos é justamente o que vai acontecer no dia seguinte e como é que você vai encerrar este conflito. Porque se permanecer o estado de beligerância, o grande problema é que se a Ucrânia entrar na organização do Tratado Atlântico Norte, na OTAN, o que você vai ter é que aplicar o princípio do artigo 5º do Tratado da OTAN, que fala que o ataque a um é considerado um ataque a todos. Então, necessariamente, você já colocaria a OTAN em pé de guerra com a própria Rússia. E não é interessante porque forçaria os outros países membros atualmente 31, não é? A entrarem num conflito necessariamente com a Rússia e não interessa a ninguém nesse processo todo. Então, é por essa razão que quando a gente olha o presidente Zelensky, ao tentar enfatizar isso, tudo isso, e falar, não queremos que isso aconteça, não enfrenta este desafio, e é por essa razão que Estados Unidos e Alemanha têm tido aí uma posição um pouco mais de observação, ao invés de tentar empurrar. Agora, de fato, o presidente Zelensky saiu como resultado da reunião com mais algumas armas, com a promessa de mais armas para a continuidade da guerra. Mas tudo vai estar atrelado ali ao horário eleitoral que você vai ter nos Estados Unidos, né, o tempo eleitoral, o quanto isso afeta a questão eleitoral. A gente já viu, já precificou muito dessa guerra na questão da energia, na Europa, na recessão global, é só você pensar o que está acontecendo globalmente. Então, o fato é este. Agora, o que me causou mais impressão nessa história toda foi o fato de que o presidente Erdogan, da Turquia, se manifestou favorável à entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, sendo que a Turquia tem um relacionamento muito próximo da Rússia. Então, considerando que o presidente Erdogan tem a capacidade de farejar coisas ao longe, me preocupou um pouco com relação à própria situação do presidente Putin nesse processo todo, como a Turquia está vendo, se ela está vendo um Putin enfraquecido ou não nesse processo todo. Então, foi a única, se eu fosse singularizar uma coisa que eu achei de maior importância, analisando o que aconteceu nesse processo todo, foi esta mudança de postura do Erdogan nessa história toda. Perfeito, professor. O senhor acredita que o Zelensky queria mais dessa reunião, mais ênfase nas sinalizações, mais participação, mais holofotes? Porque me parece que o Zelensky acabou saindo com as armas, como o senhor bem disse, e também com algumas promessas, mas ele queria uma agenda mais voltada para a Ucrânia e menos, e mais atenção. Ele talvez saiu esvaziado e
a questão central Ucrânia acabou sendo um tanto quanto esvaziada nessa reunião? O senhor percebeu isso ou foi uma percepção equivocada de algumas pessoas que eu tenho lido também? Não, de fato, o que acontece nessa história toda é que o presidente Zelensky ele gostaria de ter um apoio mais ostensivo da OTAN. Mas a OTAN não faria isso justamente porque tem as limitações do artigo 5º do tratado, que é aquela cláusula que a gente já falou, de que ataque a um é um ataque a todos. Então, e mesmo conhecedor da situação, os Estados Unidos não querem entrar ali numa terceira guerra mundial. Embora a movimentação que foi feita até agora realmente dá a impressão de que a OTAN está em guerra com a Rússia. E você vê que, por um lado, eles dão todos os armamentos para a Ucrânia e aí falam para a China não dar armas para a Rússia. Ou seja, quando você olha nessa questão da governança global e desses ajustes que a gente vê nessas mudanças tectônicas da ordem global, você vai vendo que existe aí algumas incongruências importantes. Agora, o presidente Zelensky não tem conseguido, talvez, cumprir aquilo do que ele havia prometido com relação à atuação que teria o exército ucraniano no processo de recuperação de território. Então, você vê que a Rússia tem perdido pouquíssimo do território que invadiu, mas a grande ofensiva, contraofensiva ucraniana que se esperava agora nos meses de verão, que tanto o Zelensky prometeu, de fato, estão muito aquém das expectativas. E o resultado disso é de que, eventualmente, quem estava apostando muito com Zelensky começa a ter preocupações com relação à sua efetiva capacidade de entregar resultados efetivos com relação ao campo de batalha. É realidade que a Ucrânia ter resistido por tanto tempo. A Rússia denotou que o exército russo não é tão forte quanto a gente pensava, né, quanto a expectativa que se tinha, mas também que a Ucrânia apresentou ali uma resiliência nesse processo todo fora do normal, então, e fora das expectativas. Então, nesse sentido, foi importante para o Zelensky nesse processo todo. Agora, a gente começa a ver, Felipe, que é o grande desafio, né? Quando nós começamos com esta guerra, há mais ou menos 1 ano e meio, era a primeira página de todos os jornais, a gente só falava disso. Hoje em dia não chega a ser uma coluna, né? E se você for falar sobre a guerra, vai ficando repetitivo o assunto. E esse que é o grande problema das guerras continuadas, porque elas vão assumindo um lugar de menos relevância e, perante a opinião pública, isso também vai tendo um papel de desgaste grande. E o resultado é que, muitas vezes, o apoio que inicialmente você tinha, as pessoas vão se esquecendo disso e vão querendo que o negócio acabe de algum jeito. E isso é ruim para o Zelensky, porque o presidente Zelensky tinha ali como objetivo a retirada total da Rússia. E hoje em dia, para que o conflito chegue ao fim, já se começa a pensar de uma maneira diferente. Perfeito. Professor, eu entendi nas duas respostas que o senhor me deu que os aliados, tanto de Rússia quanto de Ucrânia, começaram a perceber fragilidades, né? O Erdogan, por parte da Rússia, nessa sinalização, talvez percebendo uma fragilidade da Rússia, e os aliados da Ucrânia percebendo essa fragilidade. Então, é justamente isso, perdendo essa relevância, perdendo os holofotes em relação à guerra, isso acaba se esvaindo também, até mesmo dos grandes aliados ou das pessoas países que estão mais próximos. Sobre a questão da energia que o senhor comentou, a Rússia tem até ganhado um protagonismo recentemente com a demanda menor por petróleo e alguns países fazendo cortes de petróleo. A Rússia, inclusive, falou que vai cortar menos a produção de petróleo do que a Arábia Saudita, que já fez um movimento. Tudo isso para tentar elevar o preço do petróleo no cenário internacional e, claro, ganhar mais dinheiro. E essa movimentação da Rússia, eles, mesmo com tantas sanções, ainda existem países fiéis a receber essa commodity da Rússia. A gente vê vários países que ainda têm essa demanda, ainda buscam a oferta da Rússia. A Rússia pode se beneficiar de alguma forma com essa briga pelo petróleo global, onde os países
produtores e exportadores seguem cortando dia após dia sua produção e a Rússia, numa necessidade talvez, permanece com a sua produção minimamente alterada? A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo no mundo. E eu acho que quando o Ocidente tentou infligir sobre a Rússia uma série de sanções, acreditando que elas eventualmente pudessem funcionar, não tinham noção de que você sancionar uma ilhazinha, nem sancionando uma ilha tão pequena como Cuba, né, por tantos anos, as sanções efetivamente lograram o resultado que os norte-americanos queriam nesse processo todo. O que acontece, o que seria no caso, então, da Rússia, que é um país enorme, uma das grandes economias globais, uma história, tudo isso. Então, as sanções não funcionaram do jeito efetivo que se esperava. Eu fiquei surpreso, Felipe, umas 3 semanas atrás, eu estava no aeroporto de Istambul e eu fiquei surpreso de que naqueles lugares onde você troca moeda nos aeroportos, estava lá rublos. Trocamos rublos, mas eu falei, mas não está. E a questão das sanções, onde é que ficou nessa história toda? E você vê que desapareceu. E aí você tem os países que entendem que sanções são uma coisa, a outra coisa é você ser prejudicado pelo resultado dessas sanções, porque o grande desafio dessas sanções, quando a gente observa tudo, é o fato de que elas são assimétricas, elas prejudicam os países de maneiras diferentes. E, obviamente, que se você está nesse contexto de um prejuízo em que é muito maior para você, obviamente que você não vai querer efetivamente implementar aquelas sanções, que é o que a gente fala, existem muitos países que são os primeiros a anunciar que vão implementar as sanções, mas nunca transformam aquela implementação em realidade. Porque fica bonito para a opinião pública internacional, mas o país analisa a simetria daquelas reações e entende que não vale a pena aplicar aquilo. E é por essa razão que você descobre várias maneiras de você circundar a sanção para que isso aconteça. No caso do petróleo, num cenário em que você tem uma tentativa de elevação do preço internacional do petróleo, afinal, os países produtores de petróleo entendem que esta é a grande arma que eles possuem nesse processo todo, obviamente que faz, e é interessante para eles, controlar esse processo todo, e a Rússia, claro que tem interesse em continuar fornecendo, e quanto mais, e aquela questão, né, do casamento, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, se você... e o Putin leva muito isso em consideração, particularmente no aspecto não só internacional, mas mesmo na política doméstica, né? Dizem, o presidente Putin, num discurso há alguns anos atrás, disse que a única coisa que ele não perdoava era a traição. Então, nesse processo todo, ele vai construindo os seus países, os seus satélites, os países com quem ele tem relacionamento e com os quais ele pode aí ter relacionamento também na questão da energia, da indústria da energia, que é muito importante para eles. Perfeito. E, professor, tem toda uma discussão também, ainda no setor de energia, mas já mudando um pouco de assunto, a respeito da própria China, né? Porque os últimos dados econômicos do país acabam mostrando essa desaceleração. A gente viu deflação essa semana, a gente viu outros indicadores chineses também mostrando uma desaceleração na economia. E o país, e pelo menos muitos atores do mercado, vislumbrando mais estímulos por parte do governo, né? Estímulo como corte de juros, estímulo para a construção civil, que é um setor muito forte lá na China, né? Que dá emprego, que movimenta a economia. E essa possibilidade de uma desaceleração da economia da China também acaba mexendo com as expectativas globais, tanto de demanda por petróleo quanto de demanda por insumos. A própria balança comercial mostrou isso, uma forte desaceleração, queda nas exportações chinesas. A economia da China, que sempre foi muito pujante, né? Crescimentos bastante fortes, nesse cenário de desaceleração, afeta também a relação que ela tem com esses países mais próximos, afeta também o perfil ali do próprio governo, do próprio país, do próprio Xi Jinping. Como que isso tem sido visto dentro da China, professor? Eu vou te dar essas informações com maior precisão
daqui 2 meses, quando eu volto à China, a morar em Beijing novamente, né? Depois de alguns anos então, fora. teremos conversas direto da China. Direto de Pequim. Então, a gente vai falar muito a respeito dessa situação. Mas o fato é de que na última reunião do Banco Mundial e também na última reunião do Fórum Econômico Mundial, houve a perspectiva de que a China continua sendo o carro global na questão do crescimento econômico. Os Estados Unidos têm o controle da questão financeira, da questão dos juros internacional, e a China é a máquina motriz que leva a questão do crescimento global. E, obviamente, que nós não podemos deixar de isolar a China na questão internacional, porque uma das coisas importantes do modelo de crescimento chinês foi justamente o modelo de exportação. Não é? E o que nós observamos é que, em razão da pandemia, se esperava que houvesse ali um crescimento em V, um retorno rápido às coisas. Só que a pandemia durou mais tempo do que todo mundo esperava. Os países ficaram com problemas nas suas burocracias, porque com a questão do work from home, né, do home office, como a gente diz no Brasil, muita gente não quis voltar ao trabalho e isso, de alguma forma, prejudicou também a retomada rápida da questão do crescimento econômico. E para piorar a situação, a guerra na Ucrânia não facilitou em nada, porque a guerra na Ucrânia fez com que o preço da energia que os europeus consumiam subisse e crescesse substancialmente. Quem mais ganhou nessa história toda foram os Estados Unidos, que passaram a fornecer para a Europa a um preço muito mais caro do que aquilo que os russos forneciam desde o período da Guerra Fria. Então, nessa história toda, os europeus deixaram de ter renda disponível e passaram aí a gastar com a questão energética. Para os americanos foi ótimo, para os chineses foi ruim, porque a China não vende energia, a China é importadora de energia, ela é um país importador de petróleo, tem seus problemas também na questão do fornecimento de energia. Eu me lembro quando eu morava em Pequim, que eles haviam comissionado mais ou menos umas 50 usinas nucleares para serem feitas nos próximos anos, mas o fato é de que a economia chinesa também está ligada à realidade internacional. Embora o mercado interno tenha a sua própria dinâmica, afinal, 1,4 bilhão de pessoas, com poder aquisitivo relativamente elevado, considerando aquilo que a gente vê no mundo, também esse poder aquisitivo é influenciado por aquilo que a China deixa de fazer internacionalmente. Então, a expectativa de crescimento diminuiu um pouco com relação à China e isso implica aí numa desaceleração quase que global, porque ela é o parceiro comercial. Se você pensar que a China é o parceiro comercial número 1 de mais de 140 países e territórios no mundo, quando ela compra menos, todo mundo é afetado. Então, essa que é a grande característica desse processo todo. Obviamente que a China é uma grande economia, é importante para que ela cresça, principalmente para a legitimação dos agentes governamentais. Não é? Uma das coisas mais importantes para o Partido Comunista da China, que poderia ser chamado também de Partido da Civilização Chinesa e de proteção da civilização chinesa, é a questão de resultados positivos na questão econômica. E considerando que nos últimos quase 50 anos eles foram de uma renda per capita de 130 para 12 mil dólares, eles têm tido resultados positivos. Mas a gente sabe que constantemente você precisa renovar este laço de legitimidade com o público justamente pela questão econômica. Perfeito, professor, perfeito. Até porque não só na China, né? Todo mundo está sentindo, né, essa desaceleração. E como o senhor muito bem disse, a China para ou desacelera, os outros países também acabam desacelerando. Professor, quero agradecer a sua participação, sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios e sempre um prazer esse bate-papo contigo todas as sextas-feiras. Eu que agradeço sempre pela oportunidade, é um prazer estar com você e com o pessoal que nos assiste. Obrigado, professor. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, aqui conosco todas as sextas-feiras, grandes bate-papos aqui sobre geopolítica e sobre cenário internacional.